SP, características da redação oficial. Número 2, oficial. Características de coesão e coerência. Leitura. A característica de coesão e coerência é dispensável que o texto tenha coesão e coerência. Tais atributos favorecem a conexão, ligação e a harmonia entre os elementos. Harmonia entre os elementos de um texto. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que a palavra e as frases dos parágrafos estão entrelaçados. Entrelaçados. Eu vou diminuir a linha. Linha. Entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Alguns mecanismos que estabelecem a coesão e a coerência de um texto são referência, substituição, elipse e uso de conjunção. Vamos lá de novo. Referência, que é a referência diz respeito aos termos que se relacionam a outros necessários, a sua interpretação. Referência é igual a relação de termos. Esse mecanismo pode dar-se por retomada de um termo em relação com que o precedente no texto ou por antecipação de um termo cuja interpretação depende de que segue. Exemplos. O deputado evitou a instalação do CPI da corrupção. Ele aguardou a decisão do plenário. Estranho. Continuando. O decreto, a elipse consiste na... Aqui aquele outra característica. Elipse é igual. A elipse consiste na omissão de um termo recuperável pelo contexto. Ou seja, que não precisa, que dá para entender mesmo sem ela. Omissão, termo. Cadê? Não tinha mais um? Substituição. Cadê? A elipse, aqui. A substituição é a colocação de um item lexical no lugar de outro ou no lugar de uma oração. Aqui um exemplo. O presidente assinou o acordo, o chefe do Poder Executivo Federal propôs reduzir as alíquotas. Acho que ele substitui o presidente por chefe do Poder Executivo. O ofício está pronto, o documento trata-se de exoneração do servidor. Interessante. Próximo, característica é conjunção, uso de conjunção. A estratégia para proporcionar a coesão e coerência do texto é utilizar a conjunção para estabelecer a ligação entre orações, períodos e parágrafos. Conjunção igual ligação. Junção. Exemplo, o embaixador compareceu à reunião, pois identificou o interesse de seu governo pelo assunto. Ótimo. Aqui ó, é o pois. Pausa. Agora, a característica de redação oficial de impessoalidade. É tipo o mais importante, porque ele é um princípio constitucional administrativo. Impessoalidade decorre do princípio constitucional. Impessoalidade decorre do princípio constitucional. Princípio. Lá na CF, no artigo 37. O seu significado remete a dois aspectos. O primeiro é a obrigatoriedade de que a administração pública proceda de modo a não privilegiar ou prejudicar ninguém, de que seu norte seja, sempre, o interesse público. Interesse público. O segundo, a abstração da pessoalidade dos atos administrativos, pois, apesar de a ação administrativa ser exercida por intermédio de seus servidores, é resultado tão somente da
vontade estatal. Estatal. A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público. Em nome do serviço. Não é, pessoal, é do serviço. E sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Sendo assim, os assuntos objetivos dos cidadãos dos expedientes oficiais não devem ser tratados de outra forma que não a estritamente impessoal. Percebe-se assim que o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica. Embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado por chefe de determinada seção, a comunicação é sempre feita em nome do serviço público. Obtém-se, assim, uma desejável padronização que permite que as comunicações elaboradas em diferentes setores da administração pública guardem entre si certa uniformidade. A primeira característica é impressões, não pode ter impressões. A segunda característica é da impessoalidade de que recebe a comunicação. Ela pode ser dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou a uma instituição privada, a outro órgão ou a outra entidade pública. Sacou? Não vai a um cidadão, ela é. Quer dizer, não vai alguém. É o cidadão ou entidade. Em todos os casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e pessoal. A terceira característica é o caráter impessoal do próprio assunto tratado. Se o universo temático das comunicações oficiais se restringe às questões a que dizem respeito ao interesse público, é natural não caber qualquer tom particular pessoal. O terceiro é tom impessoal. Eu. Perfeito. Não há lugar na redação oficial para impressões pessoais, como as que, por exemplo, constam em uma carta a um amigo ou de um artigo assinado de jornal, ou mesmo de um texto literário. A redação oficial deve ser isenta de interferência de individualidade. Sem individualidade. Dá para escrever com texto? Legal. Interessante. A concisão, a clareza e a objetividade. Concisão. Deu errado. Clareza. Clarissa. E objetividade. Objetividade. Ah, é porque tá no modo inglês, né? Opa. Paga, 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 paga. Tudinho. Uhum. E a formalidade. Aham. De que nos valemos para elaborar os expedientes oficiais e contribuem ainda para que seja alcançada a necessária impessoalidade. Próxima característica. Olha, falou de formalidade, a próxima característica é a formalidade. Formalidade. Próxima característica das redações oficiais. As comunicações administrativas devem sempre ser formais, isto é, obedecer certas regras de forma. É igual obedecer regras de forma. Enter. Isso é válido tanto para as comunicações feitas por e-mail, o documento gerado no CI,
ou documento em HTML, etc., quanto para os eventuais documentos impressos ou impressos. É imperativa ainda certa formalidade de tratamento. Não se trata somente de correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível, pois de que isso a formalidade diz respeito à civilidade do próprio enfoque dado ao assunto ao qual cuida a comunicação. A formalidade trata de vincular-se também à necessária uniformidade das comunicações. Uniformidade. Uniformidade. Xe. Uniformidade. Me perdi. Das comunicações. Ora, se a administração pública federal é natural que as comunicações que se expressa sigam o mesmo padrão de unicidade. O estabelecimento dessa padrão, que é padronização, né? Praticamente começou a falar de padronização, né? Desse padrão, uma das metas desse manual exige que se atente para todas as características da redação oficial e que se cuide ainda da apresentação dos textos. A digitação sem erros, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo, nas exceções em que se fizer necessária a impressão e a correta diagramação do texto, são indispensáveis para a padronização. Consulte o capítulo 2, as comunicações oficiais do ofício, né? A respeito de normas específicas para cada tipo de expediente. Em razão de seu caráter público e sua finalidade, dos atos normativos e os expedientes oficiais requerem o uso de padrão culto de idioma que acata os preceitos de gramática formal e emprega um léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. O uso do padrão culto é, portanto, imprescindível na redação oficial, por estar acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas, regionais e dos modismos vocabulares e das particularidades linguísticas. Recomendações. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra sua simplicidade. Outra recomendação é o uso de padrão culto, não significa empregar a linguagem de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário. E outra recomendação é a consulta ao dicionário e a gramática é imperativa na redação de um bom texto. Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso de norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões, ou será obedecida certa tradição no emprego de formas sintáticas, mas isso não implica necessariamente que se use de formas sintáticas, que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. A utilização de uma forma de linguagem burocrática, o jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada. Perfeito. Compreensão. Opa. Pá, 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 pá. Compreensão limitada igual jargão burocrático. Broxático. Vamos terminar aqui.